Acho que é importante esclarecer essa ideia tão religiosa de fazer as coisas para agradar a Deus, ou fazer a vontade de Deus, ou fazer para a glória de Deus. Muitas vezes essa ideia traz um sentido tão ditatorial que ignora toda a compreensão. Enquanto alguns se matam para fazer coisas que acham que Deus se agrada, se esforçando em vão, outros inconscientes ou até conscientemente se questionam: por que eu teria que fazer coisa para a glória dele? Por que tenho que fazer a vontade dele? Essa pressão não faz bem para ninguém e limita o nosso desenvolvimento potencial natural. Quando a gente tem a ideia de um Criador, quando a gente entende que tudo que nós temos e somos foi criado por Ele, fica mais fácil entender quando as coisas que fazemos glorificam ou não glorificam a Ele. Vou refletir com você sobre algo bem elementar, só que muito ignorado, devido à correria do nosso dia a dia. Para começar, vamos entender o que é Deus. Deus não é um nome em si mesmo, e sim um título. Por isso está no dicionário. Esse título é dado a um ser criador. No dicionário, Deus é um substantivo masculino, e na religião ele é entendido como um ente infinito, eterno, sobrenatural e existente por si só, causa necessária e fim último de tudo que existe. E sempre quando apresentamos esse Deus por meio de nossa grafia, ele vem acompanhado de uma inicial maiúscula. É assim que aprendemos e muitos se contentam e se conformam com isso. Como é possível agradar a Deus? Fazer a sua vontade e glorificar a Ele? Estes conceitos trazem em si a ideia de satisfação, de atender a demanda e expectativa deste ser infinito e eterno. Muito embora são conceitos humanos, voltados para um ser espiritual, mas não humano e invisível. Então, para facilitar esta compreensão, somos tentados a usar uma linguagem antropomórfica, reduzindo este ser eterno e infinito a uma figura humana e finita. Se Deus é um ser criador, posso crer que sua vontade é ver a sua criação atingindo o seu máximo potencial. E isso pode me levar a crer que Ele se agrada quando eu consigo atingir todo o meu potencial humano. E quem sabe Ele é glorificado quando eu posso observar que toda essa grandeza está em evolução constante. E reconheço toda esta magnitude na minha consciência, em minhas emoções e sentimentos, na minha vida e no restante da natureza. E quando os demais não encontram outra saída, a não ser o reconhecimento da sua magnificência, através da percepção dos seus sentidos, nas coisas mais simples até as mais complexas, e evoluem também. Desta forma, posso acreditar, para que eu faça as coisas para a glória de Deus, minha imaginação, os meus pensamentos, sentimentos, emoções, ações e atitudes precisam estar alinhadas com o ser espiritual que eu sou. Porque quando isso acontece, tenho o poder de direcionar toda a minha energia para onde eu quero. E estarei sim em evolução constante, como a luz da aurora, que brilha até se tornar dia perfeito. Deus é glorificado quando eu evoluo. E a vontade dele é que eu evolua. Ele se agrada quando a minha evolução acontece. E qual a criatura que não se sente bem quando tudo flui bem para ela? Qual o ser humano que não se sente seguro quando todos os seus planos dão certo? Então, não se preocupe em agradar a Deus. Antes, busque atingir o seu potencial máximo humano. Procure fazer coisas que cabem a você. Entenda a sua vocação. Compreenda a sua fé. Pense no Criador. O fabricante de um carro, por exemplo. Certamente ele se agrada quando o veículo que ele desenhou atenda ao desempenho de acordo com a sua de acordo com a sua vontade, com base no potencial que ele determinou para a sua engenhosidade. Para aprovação, alguns veículos foram testados ao máximo. Porém, talvez, aqueles que foram vendidos desta mesma linha de fabricação nunca tenham a oportunidade de atingir a sua potência máxima. Talvez nem precisem. Mas ele sabe até que ponto a sua fabricação aguenta. E ele é glorificado quando a qualidade da sua criação é reconhecida. Ele é glorificado
quando muitos clientes indicam a sua criação a outros potenciais compradores. O maior erro é achar que para agradar a Deus precisamos deixar de ser humanos. As pessoas erram quando acreditam que santidade é o distanciamento da humanidade, mas é totalmente o contrário. Santidade é o estado consciente de se desviar do ego e de se esquivar de tudo aquilo que nos torna desumanos. É o caminho da plenitude humana, o processo rumo a uma íntegra humanidade. Você não agrada a Deus quando você não se sente bem. E certamente ninguém se sente bem quando suas funções humanas são bloqueadas, quando suas vontades e desejos são inibidos e castrados. Você se alegraria em ver a sua criação sendo usada de forma errada? Já pensou se todos os compradores de freezers ou de geladeiras as usassem para guardar as suas roupas? Você acha que os fabricantes de carros seriam glorificados se suas criações fossem usadas como meros enfeites ou monumento de uma cidade? De que serviriam seus potentes motores e para que seriam necessários todo o mecanismo de sua mobilidade? Qual seria a função das engrenagens, dos eixos, polias, que nem podem ser vistos? O que representaria a utilidade do escapamento e das rodas? Já pensou se os carros fossem usados como caminhões? Seriam colocados pesos além do recomendado pelo fabricante. Consequentemente, a suspensão se quebraria e os pneus iriam estourar. E se os caminhões fossem usados como carros? Seria inútil toda a energia investida no projeto para determinar todo o seu potencial. Imagine transportar apenas 5 pessoas, sendo que ele pode carregar até 14 toneladas. É um desperdício. Isso não glorificaria o seu Criador, porque o fabricante de carros estaria em vantagem. Mas se eu não sou carro, eu não sou um caminhão, como posso saber qual é o meu potencial? O seu potencial é resultado da sua fé e determina a sua realização, inclusive a sua vocação, e só através dela se pode agradar o seu Criador. O homem tem o poder de criar tudo o que pode imaginar. Napoleon Hill. Tome este exemplo para a tua vida e vai ficar mais fácil entender como você pode glorificar a Deus. Valeu!